Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu, como vocês, estou muito contente com essa vitória sensacional do time do Flamengo. São 14 jogos com o Renato Gaúcho, 45 gols. Fico imaginando aqui como deve estar se sentindo o torcedor do Atlético e do Palmeiras, que são nossos rivais, naturalmente com muito medo do nosso impiedoso, do nosso sensacional ataque, com algumas transformações positivas do nosso setor defensivo também. O contexto dessa vitória é muito importante, porque o Flamengo ganha e não deixa, na pior das hipóteses, que os seus principais adversários deslanchem. Isso é muito importante, porque alguém vai perder ponto amanhã entre Bragantino e Atlético. E é muito importante que o Flamengo, com essa vitória, ainda mais de maneira tão expressiva, ganhando mais confiança ainda, mostre que nós podemos ser tricampeões brasileiros, sim. Eu quero ser tricampeão brasileiro, eu faço questão de ser campeão brasileiro novamente esse ano, porque o time do Flamengo realmente é o melhor. Então, eu, inclusive com algumas transformações positivas, o caso da defesa do Diego Alves teve muito bem, estou até aqui, ó, sentado numa cadeira rosa em homenagem ao companheiro Diego Alves, por aquela sensacional defesa, uma transformação também muito positiva do Bruno Viana e do Gustavo Henrique, estou gostando muito, Felipe Luiz voltou a jogar muito bem, é muito importante também que nós tenhamos o Mateuzinho numa boa forma, entrou muito melhor do que o Isla. Já cabe aquela reflexão se o Mateuzinho tem vaga no time titular ou não. A entrada do Thiago Maia também, ainda que ele esteja em recuperação, foi muito importante. Aquele gol foi sensacional que nasce lá numa cobrança de escanteio do Santos. O De Arrascaeta consegue botar para o Thiago Maia. O Thiago Maia já poderia até ter acelerado para o Gabigol, mas mandou para o Michael, que aliás quero falar do Michael aqui. Sensacional a atuação do companheiro Michael. Sensacional. Como ele, meus amigos, é impressionante como ele é guerreiro. Como o Michael batalha, como ele é comprometido com as vitórias do Flamengo. Como ele é comprometido com o time. Isso é muito importante. No meio do jogo, o Renato Gaúcho promoveu algumas substituições que também foram muito boas. Destaque para a entrada do Andréas, que no segundo toque que deu na bola acabou concluindo em gol. Fez algumas jogadas ousadas, uma delas ali pelo lado esquerdo, tentando dar de letra. Mostrou realmente que tem categoria, a minutagem foi muito pouca, mas ele mostra claramente que pode colaborar muito sim para o time do Flamengo. Eu quero falar aqui desse juiz, dessa arbitragem, eu tenho falado para vocês, meus amigos, é impressionante como o Flamengo é prejudicado ainda quando vença uma partida. É impressionante, aquele lance do pênalti, aquilo ali é um escárnio. O VAR chamar o árbitro para poder assistir aquela jogada outra vez, estando claríssimo ali que aquela jogada foi pênalti do Michael, realmente é de estarrecer. No momento aquele eu disse assim, caramba, só vai faltar que realmente o árbitro volte atrás dessa marcação por pedido do VAR. Fico eu pensando aqui, o que pode ter dito o árbitro de vídeo para o juiz naquele momento que o convidou para poder assistir aquele gol. Realmente, meus amigos, é impressionante. Alguns reparos no time do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. O Santos estava conseguindo sair com muita facilidade, com toques, inclusive, até muito simplórios. Assim, com muita facilidade, o Santos chegava ali na nossa intermediária. É preciso que o Renato preste mais atenção nisso, porque nós corremos alguns riscos no primeiro tempo. Ainda que não tenham se concretizado em oportunidades reais de gols, o Santos estava realmente chegando com muita propriedade ali no primeiro tempo, algo que não aconteceu. No segundo, o Renato ajustou a marcação, recuou um pouco mais e fechou os espaços do Santos pelo meio, principalmente com a entrada do Thiago Maia, que, como eu disse, esteve muito bem. Tem algumas reflexões que a torcida vai fazer, naturalmente, do Thiago Maia no lugar do Diego. Eu quero dizer aqui
que estou muito feliz com a recuperação do Thiago Maia, porque essa contusão foi muito ruim, uma contusão grave. Ele, aos poucos, vai conseguindo ganhar mais explosão, vai ganhando mais condição física e, naturalmente, se prepara para ser aquele jogador do ano passado, aquele jogador de outrora. Mas acho ainda muito prematuro que ele venha assumir a titularidade. No entanto, prepara-se ele para poder fazê-lo. Ou seja, o Thiago Maia, ele implementa realmente uma consistência defensiva muito grande. O Thiago Maia, inclusive, acelera mais o jogo do que o Diego, mas não sei se ele tem condições ainda de estar no campo por 90 minutos, o que seria muito importante na medida em que se decidisse pela titularidade dele. Eu acho que no conceito de futebol, meus amigos, não pode existir mais, principalmente desse time do Flamengo, o titular e o reserva. Existe um grupo, e esse grupo do Flamengo realmente é muito forte, principalmente com o crescimento da defesa e com uma propensa contratação de algum zagueiro para que nós fortaleçamos ainda mais, quem sabe até o Davi Luiz. Vamos aguardar o desenrolar dessa novela durante a semana. Muito importante também a reflexão do Mateuzinho e do Isla. O Isla não fez uma má partida, mas o Mateuzinho, no tempo que esteve em campo, foi muito mais importante para o time do Flamengo que foi o Isla, tanto no aspecto defensivo quanto no aspecto ofensivo também. Então é uma outra reflexão que, na verdade, a torcida do Flamengo deve fazer durante essa semana. Quero falar aqui também do Felipe Luiz, mais pormenorizadamente. Felipe Luiz, um grandíssimo jogador. Felipe Luiz na defesa, no ataque, na coordenação da defesa. O Felipe Luiz como liderança. O Felipe Luiz, meus amigos, é um grande craque, dependente ali da idade, do avançado da idade dele. Acho que valeria realmente a pena renovar o contrato do Felipe Luiz por mais um ano. Acho realmente que tem vaga no ano que vem. Felipe Luiz mostra, inclusive, muita consciência tática, é muito experiente. O Felipe Luiz fecha o meio muito bem nos contra-ataques adversários. O Felipe Luiz é uma liderança muito importante no grupo. Então, dessa maneira, eu concluo que o Felipe Luiz possa ficar no ano que vem. Quero elogiar aqui a partida que ele fez, que, no meu entendimento, foi muito boa, como eu disse a vocês. Quero falar também do Gabigol, não posso deixar de falar do Gabigol de maneira nenhuma. O Gabigol, meus amigos, ele tem um senso de oportunidade, ele tem uma sensibilidade. O Gabigol, ele tem aquilo que em outrora costumavam falar, ele está onde a bola está. Ele tem realmente o perfume, perdoe aqui a expressão piegas, uma expressão muito conhecida de vocês, mas ele tem o perfume que a bola gosta. O Gabigol está onde a bola está. É impressionante como ele não ingressa em impedimento, como ele tem, naturalmente, em espaços muito curtos de tempo, como ele consegue depreender a jogada, como ele consegue realmente se posicionar bem na área e não entrar em impedimento, como ele se entende muito bem com o Michael. Isso realmente é muito importante, meus amigos, e o Gabigol sai do jogo hoje com 3 gols. Foi provocado novamente e respondeu. E tem que ser assim, respondeu à altura. Tem muita gente que não gosta, acha que ele tem que suportar as provocações. O Gabigol ingressa na partida, meus amigos, já provocado por todo mundo, e mostrou que não vai se intimidar, mesmo na ex-casa dele, como ele disse na entrevista, na cidade onde ele mora, na cidade onde ele vive desde os 8 anos. O Gabigol mostra realmente que é rubro-negro, que está muito comprometido com o Flamengo e não se importa de maneira nenhuma em se indispor, mesmo com aqueles que fazem parte do clube onde ele foi formado. Ele é, como eu digo a vocês, provocado o tempo inteiro. E isso realmente é muito ruim. Se ele não reagisse e ele não amarela, ele está sempre ali nas divididas, ele não deixa os adversários crescerem. Ou seja, o Gabigol, meus amigos, é um dos maiores jogadores da história
do Clube de Regatas do Flamengo, eu não tenho nenhuma dúvida. Para terminar, quero falar do Renato. Mais uma vez, conduz o time com maestria. Tem muita gente aí dizendo que o Renato não tem estratégia, que o Renato não tem uma formação tática na sua essência bem concluída, e isso não é verdade. Ele pensa muito o jogo, ele depreende muito bem, ele interpreta exatamente aquilo que acontece dentro de campo, e o Renato, meus amigos, com as mexidas que ele faz, com os ajustes de posicionamentos, ele muda resultados. Portanto, ele é sim um treinador muito decisivo. Meus amigos, 4-0, outra goleada. O Renato é triunfante. Quero combinar com vocês aqui, amanhã vai ter uma live, provavelmente às 2 horas da tarde. Se eu não fizer às 2, eu vou fazer às 10h30 da noite, mas de qualquer forma nós vamos ter uma live. Hoje não tem live, hoje é sábado, hoje é dia de diversão, mas amanhã tem uma live, provavelmente às 2. Se não tiver às 2, tem logo após o jogo do Galo, às 10h30 da noite, para que nós comentemos melhor o posicionamento do Flamengo na tabela. Muito importante, estamos muito felizes, ingressamos no fim de semana de uma maneira gloriosa. Saudações rubro-negra, meus amigos, não deixem de curtir o vídeo, não deixem de se inscrever no canal e também me aguardem amanhã o horário de definição da live. Saudações rubro-negras a todos vocês.